Bom, então eu abro o noticiário dando de cara as boas-vindas, como eu já anunciei, ao professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU, também reitor da universidade. Muito bom dia, professor. Bom dia, agradeço o convite e parabenizo pelo programa. Pois é, Paulinha, vamos tentar explicar então o que aconteceu lá em Bagdá, nesta madrugada, amanhã, depende de que parte do mundo você está, um tanto quanto tensa. Isso, eu vou explicar com as informações que a gente tem até agora, né? Porque a cada minuto a gente vem vendo aqui atualizações, inclusive em quem são essas pessoas que morreram. Então, são líderes de milícia no Iraque. Cada hora a gente tem um nome novo aqui confirmado. São mais de 7 pessoas envolvidas aí nesse ataque dos Estados Unidos, não é verdade? Então, a gente teve um ataque americano contra o aeroporto de Bagdá, que matou o general Qasem Soleimani do Irã. O governo americano confirmou em comunicado a autoria do bombardeio realizado por um drone e que a ação foi autorizada pessoalmente pelo presidente Donald Trump, que logo após o ataque fez uma publicação no seu Twitter com a bandeira dos Estados Unidos. Esse comboio em que estava Soleimani estava deixando o aeroporto e aí sim foi atingido. Segundo a imprensa internacional, o general iraniano estava em Bagdá para participar de encontros com líderes de milícias iraquianas. E aí está um pouco da justificativa do Pentágono para esse ataque, né? Eles lançaram um comunicado bastante longo, detalhando um pouco das motivações dos Estados Unidos a tomarem essa atitude, dizendo o seguinte, ó, o general Soleimani estava desenvolvendo planos para atacar diplomatas americanos e militares a serviço no Iraque e em toda a região. Esta ação teve como objetivo dissuadir futuros planos de ataques iranianos. O Pentágono atribui a esse general a morte de quase 700 militares americanos em ação fora do país. Ele realmente é uma pessoa muito importante ali no Irã, é considerado um herói no seu país. A sua morte, para vocês terem uma ideia, foi anunciada pela TV iraniana, e ele recebeu oração em rede nacional. As ruas hoje, a CNN tem imagens já de manifestações pedindo por vingança, e os líderes iranianos já anunciaram que sim, haverá uma retaliação, né? Haverá alguma coisa aí, porque esse cara realmente era muito importante, era um estrategista muito importante. A gente estava até aqui comentando, ele saiu na revista Time, na mesma edição, inclusive, do Sérgio Moro, como uma pessoa muito relevante e muito importante. Então agora está todo mundo em estado de alerta, até os Estados Unidos já pediu para que todos os americanos deixem a região de alguma forma, né? Esse tem sido um alerta aí para os americanos que estão perto ali da região, e essas informações vão chegando de pouco a pouco, né? Quem são essas outras pessoas ali envolvidas? Qual é, de fato, a informação que a inteligência americana tinha para tomar uma atitude dessa? Será que havia mesmo alguma coisa muito eminente para acontecer? A temperatura já estava muito alta entre Estados Unidos e Irã. Então, acho que a gente tem aqui o professor para dar mais contexto. Por que isso aconteceu? Se você não estava acompanhando essa temperatura esquentar, por que a gente teve esse ataque ontem? Exatamente. Pairam perguntas, uma série de perguntas nesse momento sobre essa ação americana, professor. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta que nas redes sociais parece ser a grande avalanche nesse momento, que há risco de uma terceira guerra mundial? Pode parecer exagero a pergunta, mas é o que a maioria das pessoas que não tem tanta informação, que não é habituada a consumir tanta informação, especialmente sobre cenário internacional, sobre Oriente Médio e por aí vai, muita gente assustada. Há risco, ou essa pergunta de cara já é um exagero, pode ser descartada? Realmente é um exagero por vários motivos, né? Primeiramente, o Irã, apesar de ser na região um país poderoso, ele é considerado uma potência regional, né, como é o Brasil na América do Sul, né? Então aqui na região, o Brasil é um país poderoso no subcontinente, e o Irã é muito poderoso lá no Oriente Médio, né? Mas naquela região ele não tem força internacional, ele não é uma potência mundial. Além disso, existem outras potências regionais que rivalizam com o Irã. A Arábia Saudita e Israel são os mais evidentes. Então ali é uma distribuição, uma divisão de poder
muito importante. Então o Irã, ele não tem essa força. Além disso, haveria necessidade, para ter uma guerra mundial, de um envolvimento de grandes potências. Então você tem aí a União Europeia, não vai, obviamente, né, entrar a favor do Irã. Você tem a Rússia, que ela pode ter um papel, inclusive, de mediação na região. Não acredito que ela vá tomar partido de um lado ou de outro. Ela é um dos países que melhor conversa com todos os atores da região. Isso foi muito bem construído pelo Putin. E outro é a China, que não vai se envolver com certeza nisso. Aí os Estados Unidos teriam que rivalizar com outras potências na região para a gente ter uma terceira guerra mundial. Então isso não vai acontecer, ou é improvável que aconteça, é improvável que alguém vá chegar a esse ponto. Ele não é um conflito que tenha esse tamanho pelos atores envolvidos e pelos assuntos envolvidos. São assuntos regionais, não são assuntos internacionais, como foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, que havia uma divisão na Europa, que era o centro do mundo ainda, mas né? Era a região mais importante do mundo. O senhor avalia a possibilidade de uma guerra local entre Estados Unidos e Irã? E contextualiza um pouco essa prévia, né? Por que os ânimos estavam tão exaltados? Exatamente, era a pergunta que eu ia fazer. A regional pode acontecer, né? É improvável porque o Irã sabe do poderio americano, né? Então ele sabe que pode ter o seu governo destituído, como aconteceu com o Saddam Hussein no Iraque. Lógico que depois é que vem a terra arrasada e os problemas, né? O que os Estados Unidos estão sofrendo agora, passando agora, é consequência da invasão americana ao Iraque, que até hoje não ficou bem regimentada, organizada, né? Então você tem esse fator. Mas o que a gente tem na região? Uma hostilidade americana no Irã desde 1979. Havia um governo pró-Estados Unidos, que era um governo monárquico, que era o Shah, né? Lá não se chamava de rei, o imperador é Shah, o título, mas é um título monárquico, é uma monarquia, né? Que era o Reza Pahlavi, que foi derrubado por uma revolução religiosa do Ayatollah Khomeini, que todo mundo já ouviu falar. Sim. E ali foi construído um tipo de poder contra os Estados Unidos e uma construção de governo que existe até hoje, que é muito interessante. Você tem um líder religioso que é o Ayatollah. Cada hora que morre um, como foi o Khomeini, vem o seu sucessor. E hoje tem 80 anos, né? Exato. E até esse general que foi morto era cogitado para ser um sucessor, né? Exato. E o Ayatollah... Ao presidente, na verdade, ao presidente. O Ayatollah é a grande liderança. E aí você tem a figura... que chamam de poder supremo, né? A função do Ayatollah é poder supremo. Ele é acima do presidente, né? Eu fiz uma confusão aqui. A gente tem o Ayatollah, que seria o poder supremo, e o presidente que é eleito. E o presidente eleito. E o sucessor... Para que cogitavam esse general? Porque diziam que ele era o segundo homem mais poderoso, com possibilidade, então, de suceder a quem? Ao presidente? A probabilidade maior, como ele não era um líder religioso, e o Ayatollah tem essa figura, óbvio que você tem todas essas lideranças do país são envolvidas com a religião, né? Tem que ter essa bandeira. Mas ele tem uma construção de liderança militar, né, no caso do general, e não de liderança religiosa, que é o caso do Ayatollah. Então, é muito provável que ele seria cogitado como um candidato à presidência com muita força, já que ele era muito popular no país. Então, você tem a figura do presidente, que é eleito. O Irã, nesse aspecto, é uma democracia, porque há eleição do presidente, mas o presidente tem puramente uma função burocrática. Sim, ele administra isso que eu ia perguntar para o senhor. Quais são as divisões de poder entre o líder espiritual, que é o Ali Khamenei hoje, e o presidente do Iraque? O que cada um exerce exatamente? O presidente, ele administra a parte burocrática do país. Então, ele administra o funcionamento das finanças, das instituições, de toda a estrutura de funcionamento do país em termos administrativos. O Ayatollah, ele é uma figura religiosa, ele mantém os valores, né? Por isso que vem, inclusive, a Revolução de 79 para resgatar valores, porque o Shah Reza Pahlavi, ele tinha valores ocidentais, tanto é aquele que trouxe às mulheres o direito ao voto, ele que aboliu o uso obrigatório da burca. Então você tem uma série de questões pró-ocidente do governo anterior, que era do Shah, que foram afastadas. Isso retrocedeu, né? Depende do ponto de vista. Para nós do Ocidente, sim, porque nossos valores são outros. Sim. Concordo contigo. Se você colocar valores religiosos misturados com os de Estado, que o Estado tem que ser laico, que aliás é o caso do Brasil, você começa a ter confusão realmente aos nossos olhos. É uma distorção.
Aos olhos deles, talvez não. Mas eu concordo contigo Sim, que mas pode em ser relação ao visto. direito das mulheres, por sem exemplo, dúvida. houve um retrocesso com a ascensão dos de toda a ayatollahs, sociedade. né? Mas Claro. é curioso que o Irã manteve a eleição, é uma democracia para presidente da República. E outra coisa curiosa que pouca gente sabe, que é uma representação política, a criação de partidos totalmente à vontade. Até existe um partido judaico no país. Veja só. Então é um país muito interessante o Irã nesses aspectos. Mas vamos lá. Foi construído todo um governo contra os Estados Unidos. E por conta disso, os Estados Unidos apoiou Saddam Hussein. E por conta disso, nos anos 80, se teve a guerra Irã-Iraque. Porque os Estados Unidos, para revidar contra o Irã, que tinha um governo que era alheio a seus interesses, armou o Iraque. Né? Todo mundo sabe, guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein foi grande aliado americano até 1991, quando não interessou, os Estados Unidos o derrubaram e a gente tem agora essa situação armada na região. Mas é um regime hostil aos interesses americanos. O Obama tentou construir um acordo que quem desenhou foi a União Europeia. Esse acordo previa um aspecto importante, que era a suspensão do desenvolvimento de um armamento nuclear no Irã. Estava previsto no acordo, mas não estava previsto um outro aspecto. O Irã é uma potência militar não nuclear até hoje e rivaliza com a Arábia Saudita e com Israel. E não estava no acordo uma previsão de afastamento de utilização de armas convencionais, ou seja, não nucleares. Então continuava sendo um ponto de instabilidade. O Obama chegou a mandar dinheiro para armamento militar. É que fazia parte do acordo. O que acontece? O Irã... ele está sob sanções da ONU há muitos anos por conta desse programa nuclear. Então, o prejuízo econômico que o país sofreu foi enorme. Os Estados Unidos fizeram um acordo que compensaria ou ajudaria a superação da crise econômica no Irã para trazer para o acordo. E depois o Trump desistiu de fazer o acordo Professora, em 2015. Mariana tem um apontamento ali, Paulinha. Deixa eu só ouvir a Eu Mariana. queria, na verdade, fazer uma pergunta, porque eu dei uma olhada e está rolando uma discussão sobre a legalidade desse ataque. Sim. Né? De que forma isso é vista, do ponto de vista jurídico, eu diria, porque ele era um terrorista que estava planejando ações terroristas contra os Estados Unidos, um país estrangeiro. Então, algumas pessoas estão considerando isso como um ataque legal mesmo. Assim. Então, não seria nem um assassinato, nem nada que fosse... que pegasse mal para os Estados Unidos, digamos assim, porque é uma resposta legal. Como é que o senhor enxerga isso? Você vai ter um debate, né? Tem a questão do Congresso também, dessa decisão ter passado pelo Congresso dos Estados Unidos, que agora é a reivindicação dos democratas, que na iminência de uma guerra, o país não pode entrar em guerra sem isso antes passar pelo Congresso. Eu não vejo ilegalidade interna nos Estados Unidos. O presidente da República, ele tem autonomia para tomar essas decisões. Internamente não há problema, tá? O Congresso americano tem que ser consultado em atos de declaração de guerra, mas não em gestão de conflitos. No Iraque existe um conflito, na Oriente Médio outros, onde os Estados Unidos interferem diretamente, e o presidente da República ele tem gestão, ele tem poder de administrar essas relações das Forças Armadas. Então, consultar o Congresso americano, no meu ponto de vista, é completamente desnecessário. Para um ataque é uma burocracia totalmente maluca. Até não você é, fazer não é o um caso. trâmite legal para um ataque subjetivo. Foi a mesma coisa do Osama Bin Laden. Sim, exatamente. Foi uma decisão do presidente Obama totalmente autônomo. Agora, o que pode ser discutido em direito internacional o fato de que ele era um general, um representante do governo iraniano, né, um general devidamente constituído, e os Estados Unidos praticaram um ato que levaram à sua morte. O que vão usar os Estados Unidos como argumento é de que ele não estava no Iraque, no Irã, ele estava num território estrangeiro, apoiado com o governo apoiado pelos Estados Unidos e colocando em risco os interesses americanos na região. E agora há poucos dias a embaixada americana... Isso que eu ia te perguntar, esse contexto bem atual, né? Exato. Que houve esse esquentamento e até esse tweet do Trump em que ele falava: o Irã matou um segurança privado terceirizado americano e feriu outras pessoas. Respondemos com vigor e sempre iremos responder, porque os Estados Unidos foi lá e fez um ataque aéreo também numa região do Iraque e da Síria. E aí ele disse: agora o Irã está orquestrando um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Eles serão responsabilizados. Esperamos que o Iraque use suas forças de segurança para proteger a embaixada. Então, quer dizer, o clima já estava muito quente nesse fim de ano, depois dessa questão desse segurança privado terceirizado ser morto, né?
pelo Irã. Completando, professor, como é que fica essa questão institucional? Sim, ele era um general que estava possivelmente no território iraquiano, mas eventualmente as ligações dele com o Hezbollah e com grupos milicianos e terroristas é muito clara. Como é que se coloca uma relação institucional, sendo que o homem participava e apoiava grupos terroristas? Vou tentar aqui amarrar, então, as duas colocações, as duas perguntas da Paulinha e do Adriles, para que o senhor faça uma explanação, porque eu estava, por exemplo, agora passando o olho aqui num artigo do New York Times, que mostra justamente isso, a influência dele para além das fronteiras do Irã. Era, inclusive, por exemplo, o papel dele junto ao Ayatollah. Exatamente. Ele tinha um papel internacional. O Adriles falou agora, por exemplo, do Hezbollah, né, uma organização terrorista, e aí, aqui no artigo, por exemplo, eles dizem o seguinte, olha, no Líbano ele transformou o Hezbollah em um poderoso Estado dentro do Estado, né? A gente sabe que o Hezbollah recebe fundos e ordens de Teherã e que hoje tem um arsenal de mísseis maior do que muitos países ali na região. Depois, aqui leio, por exemplo, na Síria, suas forças se aliaram à Rússia para sustentar o regime de Bashar al-Assad. Então, eu queria que o senhor fizesse ali uma explanação, para a gente tentar amarrar tudo, sobre a influência dele na região para muito além das fronteiras do Irã. Ele foi constituído, né, ele tem uma trajetória para cuidar de questões internacionais em nome do Ayatollah. Né? Quando isso é interno, a gente até entende. Né? Eu concordo com vocês que o papel dele estava fora já daquilo que a gente aceita como admissível em qualquer corpo militar de qualquer país. Né? Internamente, ele ajudou a acertar as fronteiras do Irã, que havia uma série de pendências. Então ele teve um papel interno importante. A partir do momento que ele interfere em questões internacionais, ele estava no Iraque em reunião, em visita a milícias pró-interesses do Irã dentro do Iraque, aí foge das suas atribuições. Então eu acredito que o governo americano tem sim muito respaldo, né? Não digo que é uma felicidade, óbvio, morreram pessoas, enfim, não é. Mas eu estou fazendo uma análise jurídica internacional de o quê? Ele não estava também num papel que seria admissível para um general. Sim. Ele estava no Iraque... orquestrando alguma coisa, muito provavelmente. Sem dúvida. Vamos falar que ele não teve papel diretamente ligado com essa invasão da embaixada, vai vir tudo isso. Mas todo mundo sabe que ele tinha, sim, uma interferência internacional e que atos outros iam ser praticados contra os Estados Unidos, até porque o conflito estava armado. Os Estados Unidos tiveram a sua embaixada parcialmente invadida, revidaram em bombardeios e haveria um revide por parte dos iranianos. Então estava armado o conflito. Sim, a chance de vir algum revide organizado pelo próprio general era enorme e ele estava em território iraquiano, com certeza, para tratar dessa questão com milícia. Ou seja, o que é uma milícia? É um corpo insurgente contra um governo. Então você não pode aceitar isso. Né, como se viesse aqui ao Brasil ou a qualquer país, reunisse-se com um grupo insurgente contra um governo constituído. Isso não pode ser aceito. Mas eu digo mais, professor, o próprio Irã, institucionalmente como país, prometeu várias vezes varrer o Israel do mapa. Isso é uma milícia constituída num país, de certa forma, não? Enfim. Acho que o discurso... Como é que você trata um discurso desse? O discurso e o debate, você tem um limite aceitável. Exato. Né? Você tem ali um debate. A divisão política, que é a divisão dos territórios dos países no Oriente Médio, ela é totalmente discutível. A gente olha daqui, vê o mapa bonitinho lá e acha que aquilo funciona. Não, você tem povos que estão, às vezes, em vários países. É uma divisão britânica de descolonização britânica do século XX, onde você teve uma divisão e constituição dos principais países ao redor dos principais grupos, mas atendendo o interesse do Ocidente. Sabe qual era o interesse do Ocidente? Que você não tivesse países bem organizados lá. Agora, certo? professor... E agora você tem essa questão armada. Então, aquela divisão ela não faz sentido. Então, debate sobre a divisão política, ela é aceitável. O que não é aceitável é uma declaração hostil, como você mencionou, contra Israel ou contra qualquer outro país. Agora, em relação a esse revide prometido, né, a essa vingança ou alguma coisa, o que pode ser isso? Né? Falaram em ataque virtual até, enfim, estão levantando aí inúmeras possibilidades. Também estão falando bastante sobre o enfraquecimento, agora que esse general não existe mais, era um arquiteto importante aí dessa parte militar. O que a gente pode esperar, se é que a gente quer ou... Enfim, o problema imagina o que esperar a respeito desse disso. tipo de ato é o seguinte, ele não era uma personalidade unânime no Irã. Ele era uma liderança importante, inclusive popular,
né? Havia toda uma mística ao redor do seu nome, mas uma parte dos políticos, obviamente, como a gente falou, você tem vários partidos no país, não apoiavam. Agora, quando você tem um ataque desses, há uma unificação nacional em torno do nome. Esse é o risco. O Irã se sente atacado. Goste-se ou não do general mesmo dentro do Irã, o fato é que é uma liderança do país e pode se interpretar como uma agressão ao país. Tá? Essa análise ela é correta. Você vai ter uma unificação no Irã ao redor do nome dele, ao redor da circunstância e vai aumentar a hostilidade aos Estados Unidos. Mas vocês não tenham nenhuma dúvida. O que pode vir? Ataques terroristas apoiados pelo Irã. Isso vai acontecer. E aquela tentativa de uma nova renegociação, não em relação ao acordo da União Europeia que eu falei para vocês, que era muito discutível realmente, mas um outro tipo de acordo, ele fica mais difícil no curto prazo. Né? Mais difícil você chamar a mesa de negociação o Irã neste momento. Tá? Então a gente vai ter atos hostis contra interesses americanos, não tenha dúvida nenhuma. E a gente ouviu a declaração do presidente do Brasil em relação à variação do preço do petróleo. A gente vai ter, em um primeiro momento, com certeza, esse tipo de efeito. Professor, a gente sempre sabe que o Oriente Médio, a Arábia, toda aquela região é um barril de pólvora. E o senhor tocou num ponto interessante, que não era interesse do Ocidente, dos Estados Unidos, que aqueles países se organizassem sem dúvida, de maneira militar. Mas não há uma razão plausível para esse desinteresse, sendo que lá esses governos autocráticos, dominados por ayatolás, por religiosidades meio contestáveis, não é realmente um perigo para o mundo inteiro? Acho que os Estados Unidos teriam algum tipo de razão plausível e não querer que eles se organizassem exatamente por causa disso? Na verdade, ali não havia muito uma posição americana quando houve a grande divisão política do Oriente Médio, né? Você tinha ainda uma posição eurocentrista no mundo, era a Europa que ditava. E quem estava com o mandato das Nações Unidas e da Liga das Nações ainda antes da ONU, tinha uma parte que estava com a França, mas principalmente era a britânica a divisão, né? Então, fizeram uma divisão das principais lideranças, como fizeram também na África. Esses processos de descolonização foram um desastre na África e em todo o Oriente Médio. Também em várias regiões do mundo, mas principalmente nessas duas que eu mencionei. Eles dividiram e colocaram com as principais lideranças, mas você tinha ali, né, potências históricas, império como o Império Persa, que fez surgir o Irã, e não havia interesse de que fossem grandes países ou grandes lideranças. Então você criou ali uma situação de instabilidade, né? Não digo que proposital, mas foi a consequência de uma divisão mal feita por atender vários interesses que não eram propriamente dos países que estavam ali estabelecidos. Então, ele vai ser por muito tempo uma região instável na sua divisão. Agora, atos hostis praticados contra qualquer país, eles são sempre inaceitáveis. Contra os americanos também. Essa invasão à embaixada é inaceitável. A embaixada de qualquer país, ela tem, por força ainda de normas dos anos 60, né, total imunidade. Então ela não pode sofrer interferência, mesmo que aquele país seja seu inimigo. Tanto é verdade que nas grandes conflitos internacionais, por exemplo, quando você ainda tinha a União Soviética, os Estados Unidos respeitavam a embaixada soviética e a embaixada americana era respeitada também. Então, isso é inatingível, não pode ser atacado como foi. A hostilidade contra os interesses americanos também foi muito grande. Olha só, Paulinha, você que é a nossa especialista aí no Twitter, parece que o presidente Donald Trump acaba de fez um postar, tweet não é aqui isso? há 40 minutos dizendo o seguinte: Irã nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu a negociação. Pois é, agora, professor, vamos pegar carona no tweet do presidente Donald Trump e jogar para frente, porque eu também estava passando o olho aqui, as notícias é tudo muito recente, a gente estava passando o olho aqui pelos jornais americanos e tal, e obviamente que o assunto eleição é um assunto em pauta para eles desde o ano passado, ainda está um pouco longe, a eleição é só no final do ano, mas os democratas, claro, querem capitalizar em cima disso, dizendo, olha, essa ação do presidente americano coloca os Estados Unidos sob risco e, por outro lado, os republicanos vão elogiar a ação do presidente. Até que ponto essa ação pode reverberar? Eu sei que ainda é cedo, a gente ainda não tem todas as consequências à frente aí, muito claras, mas até que ponto isso pode influenciar, impactar nas eleições americanas? É uma aposta, né? No caso do presidente americano, é uma demonstração de força.
Com certeza. Né? No caso do Obama, por exemplo, quando teve a morte do Bin Laden, ele capitalizou aquela questão, né? Porque no caso dele foi uma situação oposta. Você tinha o presidente Bush, que havia feito a guerra ao terror, né? Foi muito bem sucedido em desarmar o terror internacional e depois veio um governo diferente, que era o de Obama, que mostrou que também tinha força naquele episódio do Bin Laden. Então o presidente americano sempre tem a necessidade de mostrar uma interlocução internacional. Esse sinal vai ser positivo para ele nesse aspecto. O que a gente tem como desafio são as consequências. Já falei que Terceira Guerra Mundial não vai ter, né? Mas a gente sabe que vão vir algumas medidas pelo Irã. Não acredito em negociação em curto prazo, vai ser uma grande surpresa caso isso ocorra, e é o mais desejável. Tomara que eles se acertem de alguma forma, mas eu acredito que é improvável. E o Irã, para ser trazido à mesa de negociação, só conseguiu-se isso quando a União Europeia interferiu, que a União Europeia tem interesses comerciais na região. O Irã tinha interesse em desenvolver com a União Europeia alguma relação comercial naquele primeiro momento. Você conseguiu um momento mágico de trazer para a negociação. Eu acredito que é improvável que no curto prazo a gente vá ter novamente esse tipo de conversa. Agora, o que a gente tem que acompanhar, até que ponto o Irã vai ter força de praticar atos de hostilidade para os Estados Unidos que façam com que as consequências desse ato sejam consideradas negativas para o presidente. Tá? É uma incógnita. A gente vai aguardar. Mas a força do Irã já não é tanta quanto a gente imagina. Ele está isolado na região. Diga, Mariana, para a gente amarrar aqui esse bloco. Não dá para a gente falar sobre... É um exagero falar sobre a Terceira Guerra Mundial, é claro. Sim. Mas é legítimo que as pessoas se preocupem com o retorno disso, né? As retaliações que certamente vão existir a partir do que aconteceu. Outra coisa que eu queria saber é que eu, dando uma olhada em umas análises, e o que eu vi um pessoal comentando que os Estados Unidos agiu desnecessariamente, não precisava ter feito isso. Mas a gente sabe que não é bem por aí, especialmente depois dos ataques que aconteceram, incluindo esse da embaixada, que, como o senhor explicou, é uma coisa inadmissível. Mas, desse ponto de vista, assim, com relação à preocupação do que pode acontecer, como é que fica a cabeça do americano agora, nesse momento, diante desses últimos acontecimentos, assim? E uma outra coisa também é que o Obama, ele sempre teve uma postura mais branda, assim, com os terroristas. E essa postura foi o que fez com que o Trump, até o Reagan mesmo, foi quem tomasse decisões mais firmes, né? Então, eles meio que fazem o estrago e depois eles que têm que reverter esses danos. Então, o pessoal acaba olhando por esse lado. E o que eu queria saber é de que forma isso pode impactar assim, na reputação de Trump. Como é que o senhor vê esse acontecimento? Voltando mais atrás na história, a gente está falando da leniência, da complacência, o Obama, uma cultura que tenta esmagar os Estados Unidos. A gente tem que lembrar sempre do Jimmy Carter, que perdeu uma eleição exatamente por uma postura extremamente leniente e frouxa em relação aos sequestros americanos lá no Irã na década de 70. Ele não ter apoiado o Shah, né? Ele tirou o apoio ao Shah Reza Pahlavi, porque havia um desrespeito aos direitos humanos, né, por parte do governo iraniano à época, e isso fez com que o Shah caísse, e aí os interesses americanos ficaram totalmente prejudicados no país, né? Um desastre. Mas de qualquer forma, em termos de consequência, a análise que tem que se fazer agora é muito diferente, por exemplo, de 30 anos atrás, né? Você tem o fator petróleo na região, né, que é importante, mas que a geopolítica está completamente diferente. Inclusive, o Brasil agora é grande produtor e tem grande chance de ser exportador por causa do pré-sal. Se você pegasse nos anos 90, quando vários desses conflitos aconteceram, a dependência do Brasil era outra, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, você tem uma grande variedade de países produtores e, por conta de outras fontes de energia, o petróleo também está perdendo prestígio. Então, por consequência, um conflito na região ele tem menor poder ofensivo do que ele teve nos anos 90, lá quando teve a invasão do Kuwait pelo Iraque, por exemplo. Sim. É outro mundo. O que faz com que seja mais fácil a situação, né? Porque você vai ter consequências desse ato menos graves. O Irã vai ter menos força para praticar algum tipo de ato. E os grupos terroristas internacionais, os grandes grupos, eles foram desmantelados.
né? Tanto é que você hoje em dia tem atos terroristas sendo praticados em menor escala. E qual foi a atuação dos Estados Unidos especificamente para desmantelamento desses grupos de terroristas, como o Estado Islâmico, por exemplo? Foi primordial. Primeiramente, eles desconstruíram o financiamento. Havia uma rede internacional de financiamento que era muito bancada pelo Irã e por outros países, até mesmo por personalidades de próprio bolso. Eles patrocinavam essa rede internacional de financiamento, ela já não corre de uma maneira tão fácil. E você encontra atos terroristas, às vezes praticados por uma pessoa de maneira individual, como são aqueles da França que a gente teve há 2, 3 anos atrás. Não, você nunca mais vai ter, a chance de ter é muito pequena, ataques terroristas como 11 de setembro, porque esses grupos eles não têm mais força para se organizar. Isso explica um pouco o assassinato do general, exatamente, porque Ah, era uma das dúvida. cabeças da reorganização desses E movimentos ele se terroristas. expôs, né? Veja só, todo mundo sabendo que o Irã apoiava milícias dentro do Iraque, grupos insurgentes contra um governo constituído. Eu não estou defendendo o governo do Iraque, né? Dizem que é corrupto e fala, mas não é esse o ponto. O ponto é que você tem um governo constituído e grupos insurgentes, né? E um outro país influenciando grupos insurgentes contra um governo, né? E ele andando livremente pelo país, como foi o que aconteceu. Ele foi morto dentro do território do Iraque, né? Então você tem essa circulação. Ele estava extremamente exposto, né? Então eu acho que também vai ter um pouco dessa situação, né? Você já vê que hoje em dia essas organizações elas são muito menos sofisticadas do que elas eram alguns anos atrás. Então, os Estados Unidos desmancharam a estrutura internacional do terrorismo. Também outros países, a Europa também colaborou com isso, né? Israel, mesmo o Brasil se sofisticou nesse tipo de situação. Houve uma desmontagem. Atos terroristas vão vir, mas em escala muito menor do que aqueles que a gente observou historicamente mundo afora. É o que a gente espera. Quero agradecer, então, ao professor Manuel Furriela, que também é reitor da FMU. Professor, muito obrigado por ter aqui ajudado a entender o que está acontecendo. Muita coisa ainda tem que ser explicada e a gente vai seguir observando. Ok, eu que agradeço o convite, parabenizo pelo programa novamente.